Senhor presidente, deputado Cineval Roque, eu não vou nem pretendo estender, deputado Luiz Pontes, essa discussão aqui acaloradíssima entre os deputados. Mas algo tem que ser dito, deputado Cirilo Pimenta, algo tem que ser dito, até para exercício de cidadania. Eu ainda era vereador. Aliás, quando o governador Tarso foi governador, eu nada era na política. Mas me lembro bem de todas as posições dos partidos que faziam oposição ao governo Tarso, inclusive o meu, de terem uma posição contrária a tudo que era de empreendimento para o Ceará. E hoje, o que se pensar, deputado Cineval Roque, do estado do Ceará, sem essa infraestrutura dada pelos governos Tasso Gereissati? Nada do que está pensando hoje do governo Cid, via governo federal, deputado João Ananias, nada. Quando Vossa Excelência puder. Nada poderia ser pensado se não fosse a infraestrutura dada pelo então governador Tasso Gereissati e hoje senador da República. Eu queria fazer essa manifestação, mas, deputado Cirilo, eu nem quero dar uma parte a Vossa Excelência. Era só uma manifestação de justiça, pelo menos ao meu ver. Mas eu gostaria como possa parecer que eu esteja tomando partido, eu sempre digo em posições polêmicas que sobre este assunto existem pelo menos 3 pontos de vista. O ponto de vista meu, o ponto de vista de quem debate e o ponto de vista certo, verdadeiro, que pode ser o do outro lado ou o meu. Portanto, eu queria apenas fazer esse pronunciamento. Mas me permita só dar um testemunho também. 2 minutos para Vossa Excelência. Por favor. É que eu fui gestor do município de Quixeramobim no período justamente da implantação das indústrias no estado do Ceará. E eu sei o quanto eu sofri como prefeito, a pressão que veio da esquerda para que a fábrica não se instalasse em Quixeramobim. Cheguei a passar um dia preso dentro da fábrica, com o advogado da prefeitura, com o procurador da prefeitura, pela Polícia Federal, incentivada pela esquerda, porque diziam que era escravidão. Deputado Heitor. Escravidão. O próprio PT denunciando, os procuradores foram, a Polícia Federal, eu fiquei preso dentro da fábrica, foi preciso de uma pessoa num helicóptero, um advogado, para poder nos liberar, porque eles faziam aí a campanha dizendo que aquilo era um absurdo, que aquilo era escravidão e que não podia se implantar um regime daquele no interior do Ceará. E hoje, se você vê a minha cidade, a minha terra, comparada com os municípios que eram governados pelo PT, que não aceitaram naquela época a ida das indústrias, você vê a transformação porque passou o Quixeramobim e a situação que vive hoje o nosso povo. Para comparar, só dizendo rapidamente, Quixadá recebia 2,5 vezes mais ICMS que Quixeramobim. Hoje é o contrário. Quixeramobim recebe 2,5 vezes mais ICMS que Quixadá. E a população de Quixeramobim vive uma situação, graças a Deus, melhor. E que Quixadá poderia estar vivendo melhor também, que foi proibido, porque a primeira fábrica ia para Quixadá. Quando chegou lá, os sindicalistas fizeram logo uma pressão, logo quando o rapaz chegou, o empresário chegou no Quixadá. Não deixaram sequer discutir o processo de implantação na indústria. Ainda hoje pago por esse erro. Ainda fico hoje dizendo que são responsáveis, que estão trabalhando para melhorar e para interiorizar o emprego. Lamentavelmente, a realidade o povo do Ceará conhece. Por isso é que o Tasso é reconhecido, não só no Ceará, mas no Brasil. E onde quer que ele chegue no interior, todo mundo sabe da realidade da transformação, porque passou esse Estado com a sua permanência no governo por esses anos. E eu digo mais. Pois não. Não, conclua. Vossa Excelência já me deu tempo até demais, porque me daria 2 minutos inicialmente. Eu não vou mais continuar, porque o Ceará todo sabe de tudo isso que eu estou falando, e Vossa Excelência também faz justiça na abertura da sua fala, e eu parabenizo. E aí, deputado, eu queria só complementar e encerrar esse assunto, dizendo o seguinte: hoje, tudo que se pensa, deputado Adair Barreto, no Ceará, está no entorno, por exemplo, do Pecém, do Porto do Pecém, do seu entorno. E daquilo que faz o Pecém funcionar, o Castanhão. Porque sem as águas do Castanhão, nada de indústria poderia se pensar no estado do Ceará. Tanto é
que tem aí todo esse trabalho de se transferir esta água para a região de industrialização, que vai ser o PECEM. E outra coisa, deputado, o aeroporto. Ah, mas foi verba federal, mas feito no governo Tachereissati, né? O linhão, sem esses linhões, como pensar em desenvolvimento sem energia elétrica? Mas, deputado Adail, eu tenho acompanhado e quero que Vossa Excelência se contente para poder fazer uma parte nessa minha outra pauta. Estado do Ceará, estão aqui nos nossos jornais, homicídios avançam 42% sem resposta da segurança. 42%. Temos aqui também, secretário admite cerca de 1.000 assassinatos no Estado. 1.000 assassinatos no Estado. Deputado Zé Sarto, o que está se matando no Ceará por dia, se mata na capital do Canadá, Ottawa, por ano. Por ano. E o Brasil, deputado Carlos Mano Marques, que é um estudioso, é a 8ª economia do planeta. Deputado Adail, o Brasil é mais rico do que o Canadá. Agora, nos últimos censos, o Brasil, deputado João Ananias, só perde para os Estados Unidos em PIB, que é o Produto Interno Bruto, mas é um dos piores países, deputado Sineval Roque, em FIB. Felicidade interna bruta. Nós somos um dos mais infelizes povos da humanidade. Deputados e deputadas, deputados estaduais, deputadas estaduais do Ceará. Será, deputado Luiz Pontes, que estes homicídios que afetaram 1.000 famílias no estado do Ceará, a única secretaria responsável é a de Segurança Pública? Não, não é. É governo, deputado Cirilo Pimenta. O responsável por esta tragédia cearense são políticas públicas equivocadas dos nossos governantes e que atualmente está no colo do governador Cid Gomes, que não tem nenhuma política pública para reverter esses números. Está provado. Meus senhores, deputado Sineval Roque, nós estamos no último governo Cid Gomes. Portanto, só falta o deputado Adail quantos meses? Junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Só faltam 7 meses para terminar o governo Cid Gomes. Esse governo que tem à frente o senhor governador Cid Ferreira Gomes, prometeu em sua campanha eleitoral, através de um programa chamado Ronda do Quarteirão, minimizar, eu não digo nem acabar, não quero levantar aqui este falso, porque seria loucura um governante querer acabar a violência no Ceará em 4 anos, mas pelo menos minimizar a violência no nosso estado. E ela tem aumentado em 42%. Ou seja, não é só a Secretaria de Segurança Pública a culpada, e nem podemos dizer que a solução está na Secretaria de Segurança Pública. Diário do Nordeste, do dia 19 de setembro, deputado Cirilo Pimenta. Vejam bem o que é o estado do Ceará, uma radiografia dos números da pobreza em que vive o nosso povo, e não há como desvincular pobreza, não pobre, pobreza com desigualdade social, deputado Vasco Landim, igual à violência.